E a glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que bênção, né? Podemos estar aqui reunidos no nome do Senhor. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus pelas misericórdias do Senhor sobre nós, né? Acompanhamos aí durante 4 dias, né? O testemunho tremendo, forte, né? Do meu esposo, Manuel, né? Tudo para a glória de Deus. Né, irmãos, como é bom quando a gente testemunha, quando nós falamos o que Deus fez nas nossas vidas, o que Ele continua a fazer, né, porque o Senhor é lindo, é tremendo e Ele continua a cada dia nos surpreendendo, nos ensinando, manifestando a glória dEle. Então é dia após dia, né, que o Senhor vai se manifestando na nossa vida de maneiras diferentes, ou com aprendizados, né, com ensinos, com um puxão de orelha, com bênçãos, mas em todos os momentos o Senhor está presente, né, para a glória dele mesmo. E então aí, né, ontem vocês acompanharam aí uma palavra, né, que eu compartilhei com vocês, né, porque o Thiago, né, nós realizamos aqui um culto no lar, então foi tremendo, né, a forma como Deus usou, né, a vida do Thiago. Ele quis, né, falar sobre um tema muito, né, ele que escolheu a palavra, então Deus se manifestou através dele, né, para a glória de Deus. E hoje, então, vamos começar então, o meu testemunho de vida, né? Algumas coisas, né, se parecem, né, com a vida do Manuel, em outras não, né? Por quê? Porque somos de famílias diferentes, né? O Manuel cresceu, viveu na roça por muito tempo, né? Uma família em uma situação bem difícil, né? Uma situação diferente, né? Não tinha trabalho, não tinha cidade, como ele mesmo relatou. Eu já não, né? Eu nasci num lar que tinha uma estrutura, né, assim, estrutura física, claro, né, tinha cama, tinha uma casa, né, era um apartamento, enfim, já tinha essa estrutura familiar, né, minha mãe tinha o trabalho dela, meu pai também, né, de certa forma também tinha o trabalho dele, e morávamos na cidade, né, sempre morei na cidade. Então, são visões diferentes, né? E cada um tem as suas experiências, né? Em cada um, o Senhor fala e age de uma forma diferente. Talvez você também se identificou com algumas coisas no testemunho do Manuel, vão se identificar com o meu, ou talvez não, mas é algo, irmãos, que é para edificar a sua vida, ver o que o Senhor faz, como as coisas influenciam diretamente, né? As coisas muitas vezes do passado influenciam sim no presente, podem influenciar no futuro, mas tudo depende da nossa posição, né? Tudo depende do agir de Deus. Você permitir que o Senhor mude histórias, porque o Senhor muda, né? O Senhor tem poder para isso, para mudar toda e qualquer situação, independente do que você viveu, do que você vive. O Senhor tem um futuro melhor, um futuro diferente. O Senhor tem renovo todos os dias para as nossas vidas, né? Então, para a honra e glória do Senhor, vamos dar início hoje, né, ao testemunho. Confesso para vocês, né, que eu marquei aqui, são muitas coisas, né? Olha, só aqui no caderno deu, ó, deu 5 folhas, né, do meu testemunho. Eu fiz isso porque eu achei importante, né, marcar, né, alguns detalhes, algumas coisas. Então, talvez não vou conseguir, claro, né, óbvio, compartilhar tudo, todos os detalhes, né, são muitas coisas. Mas eu vou procurar, né, resumir, abranger de uma forma assim mais resumida algumas coisas, né, que eu achei mais relevante, mais, né, assim, que vai falar mais profundo, né, que é preciso lembrar. É difícil, né, quando a gente relembra de algumas coisas, quando a gente, né, vê, poxa, olha as coisas, mas ao mesmo tempo nos alegra, né, nos fortalece, porque saber como Deus cuidou, como Deus cuida e como Deus transforma. Amém? Vamos lá. Palavra do Senhor, como base para o nosso testemunho de hoje, está em Mateus, capítulo 7, versículos 26 e 27. Diz assim: quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Bem, bom, vamos lá. Eu quero começar meu testemunho primeiro falando, né, sobre algo que muitas pessoas enfrentam, né, muitos de nós, o nosso passado, né? Então, de onde viemos, né? Como eram os nossos familiares, né? Os nossos avós, bisavós, né? Toda essa estrutura, né? Toda essa genealogia, desde
né, dos nossos mesmo bisavós, enfim, né, muitas coisas, irmãos, nós aprendemos que são maldições hereditárias e nos acompanham muitas vezes, né, são as nossas bagagens, o que a gente vem carregando, né, com ensinamentos, com algumas coisas que, né, vieram dos nossos pais, dos nossos avós, e isso muitas vezes nos acarreta o quê? Valores negativos, coisas que não influenciam no bem, coisas que para o mundo espiritual não tem valor, coisas que vão nos prejudicar presente e futuramente. Então, e tem coisas que nós precisamos nos libertar, precisa haver libertação, precisa haver um corte nessas maldições hereditárias, não podem fazer parte da nossa vida, né? Então nós precisamos aprender, nós precisamos identificar algumas coisas, né? Ver, analisar tudo que vem ocorrendo, né? De algumas gerações até chegar a nós e ver aquilo que não é de acordo com a palavra de Deus, com o ensino do Senhor, como está dizendo aqui, vai acabar destruindo o lar, vai acabar destruindo famílias, né? Então nós precisamos quebrar, precisamos nós sermos colunas da nossa casa, fazermos a diferença na nossa geração, né, na nossa família, né, para os nossos familiares. Precisamos ser boca de Deus e anunciar, né, as maravilhas que o Senhor pode fazer, as coisas que o Senhor pode mudar, né? Então, irmãos, vamos aqui, voltar para o testemunho. O que eu quero compartilhar com vocês? A minha mãe, né, Valéria, filha única, né, de Nelson e Lourdes. Como foi a vida de Nelson e Lourdes, que são meus avós maternos? Bom, o meu avô nasceu em Jaú, o que nós sabemos é muito pouco do meu avô. Eu sei que ele nasceu em Jaú, né, foi rejeitado pelos pais, né, foi abandonado pelos pais. Não saber, ele falou que não me lembro agora se ele tinha irmãos, mas ele não tinha contato com nenhum familiar, não gostava muito de tocar nesse assunto. Enfim, ele veio para São Paulo muito novo, né? Veio jovem para cá, para São Paulo, para buscar a vida. Não tinha com quem ficar, não tinha nenhum conhecimento em São Paulo, não tinha ninguém para acolher, para ajudar, enfim. Então ele se levantou muito cedo, né? Sozinho, não teve apoio de família, não teve amor de família, né? Não sabia o que era isso. E assim ele cresceu, né? Cresceu aqui em São Paulo, veio para São Paulo. Os avós da minha avó também, eles eram de uma família grande, né, enfim, então eram muitos filhos, também não tinham uma condição muito boa, né, mas eram sempre mais acolhedores, né, tinham muito isso de união, se uniam, né, tinha um quintal grandão, onde a família toda se reunia, os irmãos, enfim, eu lembro que minha avó contava isso, né, todos se reuniam, né, procuravam sempre estar juntos, então já tinham, um ambiente mais acolhedor, de mais amor, enfim. Aí veio aí eles se conheceram, minha avó conheceu o meu avô, e logo, né, namoraram, logo se casaram, enfim, e tiveram a minha mãe, né. O meu avô se sentiu muito acolhido pela família da minha avó, no entanto que todos gostavam muito dele, né, o acolheram muito, deram esse amor que ele precisava, mas meu avô sempre foi mais fechado, mais retraído, não conseguia expandir muito esse amor, exatamente por isso, por ele não ter vivido. Vejam como vai influenciando, né. Bom, aí a minha avó, lógico, né, e ele, né, tiveram a minha mãe, filha única, não tiveram outros filhos, né, somente a minha mãe mesmo, e cuidaram dela com muito amor, muito cuidado, né, deram tudo que eles podiam, né, na época meu avô sempre foi muito trabalhador, porque ele, né, precisou disso, né, para ele crescer, para ele se sustentar, né, ele precisava disso e ele nunca, né, não teve vícios, né, eu lembro que meu avô às vezes, né, bebia alguma coisa, mas não foi nunca, né, se envolveu pro lado do mal, né, pra coisa errada, sempre firme ali no trabalho, sempre se importava muito em trabalhar, né, então assim, ele tinha alguns momentos, né, de lazer, né, ele era muito apaixonado pela minha mãe, né, ele gostava muito da filha, né, tinha muito carinho, né, pela minha mãe. Enfim, então esse foi o ambiente da minha mãe, que ela cresceu, um ambiente, né, acolhedor, que tinha amor e tinha as necessidades básicas supridas. Era isso. Sim, eles eram muito católicos, né? Eles viviam, né? Sempre, né, iam à igreja, né? Sempre tinham isso, né? Assim, tinham essa fé também, né? Dessa maneira, né? De crer, né? Em Deus, de estar ali também. Meu avô não.
né? Ele ia, acompanhava, mas não era um homem que tinha muita fé, muita crença, não, né? Mas a minha mãe, a família da minha avó, enfim, todos eles sempre foram assim, né? De fé, de crer, de buscar. E agora a família, então, do meu pai. Que eu lembro da minha avó e do meu avô, era assim. O meu avô, né? O meu avô, por parte de pai, sempre foi muito alcoólatra. Sempre, a vida inteira foi alcoólatra. A minha avó sempre foi uma mulher trabalhadeira que lutou muito, né, pelo casamento, né, lutou até certo ponto, até o ponto que ela, né, teve, claro, os dois tiveram meu pai. Meu pai também não teve, né, ele teve o amor, o cuidado da minha avó, né, só que ele não tinha do pai, o pai sempre muito ausente por causa das bebidas, enfim, né, o que eu soube também da história, porque eu não cheguei a conhecer meu avô, conheci só minha avó ficou 1 ano, até quando eu tinha 1 ano, depois ela se foi também, né, foi logo, não tive muito tempo para viver com ela, já diferente dos meus avós maternos, que eu convivi com eles, tive muito tempo, né, de vida com eles, experiências com eles. Mas a minha avó partiu quando eu tinha 1 ano. Bom, então o que eu soube da história deles era essa. Um lar também já destruído por causa do vício. E aí meu pai também, filho único, né? Meu pai também filho único. E desde muito cedo viu no lar, cresceu com a bebida, né? Com o vício. Também partiu para isso, para o vício do álcool, né, do cigarro. Meu pai também, né, meu avô como não trabalhava, só minha avó que trabalhava, né, levava o recurso para casa. Meu pai, da mesma forma, veja como influenciam, bebia, fumava, né, e tinha rejeição, né, teve um pouco de rejeição ali do pai, não tinha esse lar estruturado e também não trabalhava, assim como seu pai, né, nunca gostou de trabalhar, de parar emprego, enfim. E aí, então, meu pai e a minha mãe se encontram para viver um relacionamento, né? Então meu pai já veio com essa bagagem desse lar, né, difícil, desestruturado, com uma vida já de vício, de não querer trabalhar, né, não ter isso na vida dele. E a minha mãe já não, exemplo de um homem trabalhador, né, uma avó também de muito amor, de muito cuidado, um lar baseado sempre no amor, no respeito, porque meus avós, né, por parte de mãe, sempre foram muito ligados no amor, no respeito, né, meu avô sempre cuidou muito da minha mãe, da minha avó, né, dava tudo que ela precisava, nunca minha avó precisou trabalhar, meu avô sempre levava suprimento, né, supria as necessidades, estavam sempre unidos ali, uma relação linda, né, que durou mais de 50 anos, né, juntos, foi um casamento muito abençoado dos meus avós, né. Então a minha mãe já teve uma estrutura melhor, né? Meu pai não. E os dois se juntaram. Então os dois vieram com as bagagens. Vejam como é importante. O meu pai, a minha avó, falou pra minha mãe: filha, você, né? A minha avó conheceu a minha mãe, a família da minha mãe, viu que ela, né, tinha estrutura. Minha mãe sempre trabalhou desde nova. Ela começou a trabalhar, se eu não me engano, tinha 16 ou 17 anos, quando ela entrou, né, na empresa em que ela ficou por mais de 20 anos nessa empresa. Né? Vejam só, por mais de 20 anos na mesma empresa a minha mãe trabalhou, né? Então a minha avó falou para minha mãe: filha, você, né, uma jovem, né, tão trabalhadora, eu vejo a sua índole, como você é. Ele é meu filho, porém ele não gosta de trabalhar, ele tem o vício, né? Ele não é para você. A minha avó falou isso para minha mãe. Porém, a minha mãe, né? Olha só o perigo também das paixões, dos amores aí, sem um direcionamento, né? Sem uma base, já começar uma família sem uma base, sem uma como que eu posso dizer, uma bênção, algo, né, para que venha a fortalecer, né? A minha mãe quis, sob a paixão, aquele amor, ela quis viver isso e ela não deu ouvidos, nem a mãe dele, nem viu, né, toda a história dele, o histórico do meu pai, enfim. Eles resolveram se unir. Amém. Deus pode transformar? Pode, irmãos. Deus pode fazer milagre? Pode. Amém. Se esse é o seu caso, Deus pode agir, né? Mas precisa os dois quererem. Veja bem, precisa ver o querer. Os dois se uniram, minha mãe e meu pai. Minha avó logo veio a falecer, como eu falei, então eu não tinha avós mais por parte de pai, ele tinha primos, tios distantes, que não queriam saber dele, exatamente por isso, por causa dos vícios, né, de toda a vida dele, eram pessoas afastadas, né, não queriam saber dele, né, então minha mãe, de uma certa forma, acolheu, cuidou, né, e os dois ali
tiveram casamento, né? Logo a minha mãe, né? Então ficaram juntos ali por um tempo e aí eu lembro que ela engravidou de mim depois que eles casaram, né? Quando ela engravidou, eles casaram, né? Eu lembro que eu ouvi falar uma história, nem sei se é verdade isso, porque eu nem fiquei sabendo. Eu sei que arrumaram todo um casamento lá, fizeram o casamento, porque meu pai não tinha condição nenhuma, né? Minha mãe também, então meus avós se juntaram, os familiares, enfim, e fizeram o casamento, né? Meu pai foi lá, meu pai, né, embriagado, né, irmãos, né? Foi um casamento bem, bem tumultuado, né? Tanto desde o casamento, a festa mesmo, tudo. Enfim. Bom, então nesse lar, nesse ambiente, né, difícil, né, de duas bagagens diferentes, porém, né, bem tumultuado, foi que eu vim ao mundo. E quando eu vim ao mundo, quando eu cheguei, irmãos, eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Meu pai não quis, meu pai logo que, quando minha avó avisou que eu ia vir ao mundo, né, que já estava tudo pronto, porque meus avós sempre moraram com a minha mãe, né, e o meu pai, eles moraram juntos, né, minha mãe conseguiu um apartamento lá no Belém, né, de aluguel, conseguiu alugar junto sempre com meu avô sempre ajudava muito a minha mãe, né, fazia essa parte de pai, de ajuda financeira que o meu pai, no caso, não dava, né. Então eles moravam todos juntos. Então meu avô e minha avó, né, socorreram ali minha mãe. Meu pai não tava, né, meu pai sempre saía, ia beber, sumia, ficava dias fora, às vezes vinha para casa, mas daquele jeito, né, enfim. Quando eu nasci, meu pai não apareceu, simplesmente sumiu, ficou sumido por uma semana, 15 dias, uma coisa assim. Não atendia telefone, não queria saber, não tinha como comunicar. E ele soube do meu nascimento e sumiu, sabe? Não foi lá, não quis saber. E quando eu vim também, né, pelo que minha avó conta, né, teve rejeição. Ele não queria saber de mim, não queria, né, ter um contato, não queria ficar junto, enfim. Não deu nenhuma ajuda pra minha mãe, né, enfim. E aí, irmãos, e aí então foi esse lar, né, que eu vim. E isso, né, por um tempo eu tinha muito apego pelo meu pai, eu queria ficar perto dele, me alegrava muito quando ele chegava, queria estar mais perto dele, né, eu lembro que ele ia pro bar, ele me levava, né, veja só, eu acompanhava meu pai no bar, eram os únicos momentos que a gente tinha junto, porque meu pai não acompanhava eu à escola, não ia nas reuniões, meu pai não ajudava minha mãe financeiramente, não, né, não comprava nada pra gente, né, pra mim, depois de 5 anos, não, depois de 3 anos veio a minha irmã também. Então, enfim, era esse lar, né, tumultuado, e que a gente cresceu, junto com os meus avós maternos, né, eles cuidavam da gente, para minha mãe trabalhar, e meu pai sempre, né, eu vi isso, né, no meu pai, eu presenciei isso, e os momentos que a gente tinha eram para ir ao bar, né, onde ele ali ficava se embriagando, e eu, né, ficava ali do lado do meu pai, era o que eu queria, eu era muito apegada ao meu pai, né, quando criança, então eu queria estar perto dele, talvez por isso, né, de eu ter tido essa rejeição, né, por eu não ter ele tão presente, não sei, irmãos, mas eu sempre quis isso, né, e eram esses poucos momentos que, né, o que eu me lembro era isso, né, o que eu me lembro dele, assim, na infância era somente isso mesmo, né. Bom, aí então, veja, né, nós crescemos nesse lar, e aí a minha avó logo ficou doente, né, minha avó tinha problemas, né, psiquiátricos, foram momentos bem difíceis, a minha mãe também teve, quando jovem, né, também esqueci desse detalhe, isso também influenciou nessas doenças hereditárias de depressão, a minha avó teve, né, problemas graves psiquiátricos, né, depressão, tinha um outro nome também que agora não me lembro, e isso também a minha mãe também teve, então elas tinham elas também tinham muitas discussões, elas não se entendiam muito, né? Eu me lembro também dessa parte. Enfim, então, onde eu quero chegar? Foi nesse lar que eu cresci. E a minha infância era assim, a gente não tinha muito para onde ir. Não tinha muitos passeios, eram poucas vezes, porque minha mãe, veja, ela trabalhava sozinha para sustentar o lar. Então, ela, desde pequenininha, eu lembro que minha mãe sentava, ela mostrava banco negativado, ela nos explicava o que era, né, cheque naquela época, ela sempre falava isso para nós, e ela falava, vocês têm que trabalhar, vocês precisam, né, aprender logo cedo a trabalhar, vocês não podem depender de homem nenhum, ela ensinava isso
porque ela vivia isso, né? Ela vivia isso. Ela não tinha o marido, né? Não tinha ali o homem para ajudar, o homem para fazer o papel que o homem era para suprir, né, o lar. Então ela não tinha isso, e ela passava isso pra gente, ela nos ensinava isso, né? Vocês têm que trabalhar, né? E a gente queria muito logo trabalhar, ajudar minha mãe, a gente viu o esforço dela, né? A minha mãe sempre foi muito amiga, conversava muito com a gente, ela ficava muito com a gente enquanto meu pai não tava, e quando ele chegava, ela sempre nos poupava, ela deixava a gente no quarto. Então eu e minha irmã sempre fomos muito unidas, muito amigas, porque uma ajudava a outra. E quando a gente tava lá no quarto, a gente ouvia meu pai chegando bêbado, xingava ela, né? Minha mãe dava tudo na mão, sabe? Prato de comida na mão, né? Deixava tudo pronto lá, preparava banho pra ele, arrumava todas as coisas, sabe? Minha mãe sempre muito dedicada, irmãos, né? Muito dedicada. E infelizmente, né, ela não teve esse retorno, né, ela só tinha presença mesmo, né, do meu pai em casa. E como ele trabalhava em açougue, o que ele fazia? Ele levava as carnes, né, carne, frango, essas coisas, era a única coisa que ele ajudava, a única coisa, irmãos, né, nada mais ele ajudava. Então, assim, não pagava uma conta, nunca vi meu pai pagar uma conta, nunca, né. Nunca pagou uma conta, nunca ajudou em nada, nada, nada. E meu pai sempre vivia em briga com meu avô. Meu avô não aceitava essa situação, porque meu avô sempre foi trabalhador, né? Como eu já descrevi pra vocês. Meu avô achava isso absurdo, né? E, claro, é filha dele, né? É a minha avó também. Então, sempre viviam muito em brigas. Então, tinha briga entre eles, briga entre minha mãe e meu pai, a bebida, tudo isso, irmãos, nós presenciávamos, né? Até que fomos crescendo, só que minha mãe sempre falava uma coisa, né? Minha mãe, como ela amava, né? Ela amava ele, quis isso pra ela. E ela honrou até o fim esse casamento, né? Ela segurou as pontas, tudo. E ela falava pra gente, olha, ele é seu pai. Então, assim, nunca coloquem ele pra fora. Porque se colocar pra fora, ele vai morrer como indigente, igual o pai dele. Né? Então, a gente tem que cuidar. Vocês vão ter que cuidar. Nunca coloquem seu pai pra fora. Ele é seu pai, né? Sempre falava isso. Porque o pai dele, esqueci também, o pai dele, então minha avó não aguentou tanto essa situação e colocou meu avô pra fora. E meu avô faleceu na rua, na sarjeta, caído, né? Tava bêbado, caiu ali, morreu. Os policiais foram na casa da minha avó e falaram, então tinha o endereço dele, né, daqui e tal, vocês conhecem? Minha avó falou, não conheço. Meu avô foi, e meu pai presenciou isso, ele era jovem, né? Ele chorou demais, né? Tudo, enfim. E ele morreu então como indigente, né? Ele foi enterrado assim, dessa forma, né? Sem ninguém, sabe? Então a minha mãe falava isso pra gente, né? Minha mãe ensinou isso, né? Pra honrar, pra cuidar do pai, enfim, né? Bom, então eu cresci nesse lar. Esse lar desestruturado, né? Esse lar com brigas, com vícios. Vejam que as bagagens já vinham dos meus avós, né? De ensino, de como eles viviam, né? Minha mãe e meu pai, foram o que eles aprenderam, o que eles viveram também, né? E nós, eu e minha irmã, crescemos nesse lar vendo isso. Vendo também a bebida, o cigarro, vendo uma mãe que lutava, que sofria muito, que falava pra gente ser independente, né? E aí íamos, né, muito ali, né, acompanhávamos muito a minha avó, a igreja, porque ela sempre, né, como eu falei, ela é católica, ia muito à igreja, então a gente, né, acompanhava a minha avó sempre dava nessa estrutura, falava pra gente, né, o que nós devíamos ali fazer, enfim, né, orava conosco. Eu lembro que minha avó era o amor completo, sabe? A minha avó, como ficava muito com a gente, minha avó, nossa, ela esbanjou, sabe, muito amor, por isso que, sabe, ela faz muita falta, porque era muito amor, irmão, sabe? A minha avózinha, ela deu muito amor pra gente, né? Coisa que minha mãe, assim, ela era muito de conversar, muito amiga, mas assim, e tinha momentos também de brincadeira, de carinho, claro, mas era pouco tempo, né? Só tinha noite, final de semana, eu via minha mãe sempre atarefada, né? Quando meu pai chegava, ela já deixava a gente afastada para não ficar, sabe? Ela mesmo procurava deixar a gente afastada com medo, né? Dele agredir, dele xingar, tal, que ele falava muita bobeira. Então, minha avó era que acolhia, sabe? Dava muito amor, muita atenção, muitas coisas eu contava pra ela, tinha esse negócio de amizade. Chamava minha avó de mãe, né? Eu sempre chamei ela também de mãe, né? Então, minha avó sempre foi esse amor, né? Em pessoa. E, enfim, irmãos, então foi esse lar que eu cresci.
Só que era na cidade, não passávamos necessidade, diferente ali, né, que o Manuel relatou, nunca soube o que foi passar necessidade. Por quê? Porque minha mãe, ela supria o que a gente precisava, né, doce, bala, salgadinho, essas coisas que a criança gosta, sempre tinha, né, não tínhamos muito brinquedo, né, até me lembro, não tínhamos muito brinquedo, isso é fato. Minha mãe não deixava também sair pra rua, né, nunca gostou, achava perigoso e tal. No entanto, que eu me lembro que eu sempre quis uma bicicleta, minha mãe nunca me deu, porque a gente morava numa rua descida. Ela falou, não, é perigoso e tal, enfim, né. Então são muitos fatos, irmãos. Foi esse lar, né, desestruturado, com enfermidade também, como eu falei, né, minha mãe, depois minha avó, depois a minha mãe também ficou enferma, né, e eu cresci assim. E também, né, quando eu já estava jovem, fui trabalhar igual a minha mãe, comecei a trabalhar jovem. A minha irmã, então, engravidou também jovem, né, ela tinha 15 anos quando ela engravidou, né, da primeira filha. E eu também já trabalhava, nós começamos também, né, os namoros, a vida, né, assim, só que de uma maneira mais reservada. A gente não era de ficar na rua, balada, essas coisas, né, era namoro em casa, né, a gente ia eu lembro que tinha quermesses, festas, essas coisas assim que a gente ia, mas era tudo assim, tudo muito, né, a gente conversava muito com a minha mãe, né, a gente, até, que eu me lembro, até quando minha mãe vivia, a gente bebia, mas era assim, algo que não era de embriagar, sabe? Era algumas coisas só que a gente bebia, né? Eu cheguei a experimentar o cigarro, eu lembro, foi dentro de casa com a minha irmã ainda, mas aí logo a gente não quis saber disso, né? Veja, dentro de casa, porque tinha lá, né? Do meu pai, a minha mãe fumava escondido, mas a gente sabia, né? Enfim, então foram esses alguns fatos. E aí, então, logo a minha mãe, né, ela pegou ali ela teve aneurisma cerebral, né, que veio desde a nascença dela, só que muitas pessoas, inclusive, não descobrem, né, somente com um exame mais específico, a ressonância, né, ela tinha muita dor de cabeça, muito forte as dores dela, ela tratava sempre como enxaqueca. Então veio essa enfermidade, né, e a minha mãe veio falecer. Eu tinha 19 anos, irmãos, quando minha mãe faleceu, né, foi um momento muito difícil. A minha irmã tinha a bebezinha já dela, né, a Fernanda, ela eu acho que tinha 1 ano, para 2 anos, né, eu tinha 19 anos, acho que ela nem ia fazer 2 anos, enfim. Então, a minha mãe, né, que nos dava força, que de uma certa forma unia a família, porque Natal eu lembro que a minha mãe reunia todos, a gente esperava meu pai chegar, que ele chegava bêbado, tarde da noite, mas tínhamos que esperar. Minha mãe fazia que a gente sentasse todos à mesa, minha avó, meu avô, eu lembro que minha avó e meu avô bravos por causa do meu pai, mas tudo ali era pra alegria da minha mãe fazia isso, queria unir, queria estarmos todos juntos sentados à mesa. Falava pro meu pai se fantasiar ali do Papai Noel. Ixi, meu pai quantas vezes ali, irmãos, né, bêbado, né, mas se fantasiava ali. Tudo isso minha mãe fazia para tentar, né, trazer um pouco de alegria pro lar, para cuidar ali dos filhos, enfim. E minha mãe se foi, né, eu tinha 19 anos, já trabalhava, né, porque minha mãe sempre ensinou isso pra gente, já trabalhava. Minha irmã tava com a bebezinha, mas tinha também lá, né, o pai da filha dela, que também, né, já estavam cuidando, estavam, né, enfim, estavam juntos ali. E aí, mas morávamos todos juntos, né? O rapaz, o pai da minha sobrinha não morava com a gente, né? Na época, não. Mas a minha mãe se foi, e aí? E aí desestruturou, né? Porque aí eu tinha só os avós que não se davam com meu pai, eu ali, sem saber, sem a mãe, e agora, né? E a minha irmã também, com a bebezinha, sem a mãe, que dava força, que ajudava. Foi embora a minha mãe. E aí, então, começa a fase mais difícil da minha vida, né, da minha irmã também. Muitas coisas ocorreram depois desse episódio, que eu vou compartilhar no outro testemunho, né. Então, o que eu quero falar para vocês, irmãos, né, por que eu trouxe essa palavra? Mateus 7, 25 e 26, porque é exatamente sobre isso, né. O lar precisa estar formado na rocha, firmado na rocha que é Jesus, né. Nós temos as nossas bagagens, irmãos, que nós trazemos dos nossos avós. Vejam que a parte da minha mãe, como eram os meus avós, como eram os meus avós por parte de pai, e como eram meu pai e a minha mãe, né? Eram vidas diferentes,
totalmente diferentes, irmãos, que se uniram para formar uma família. Todos nós somos diferentes, irmãos, mas a base precisa ser a mesma. A base precisa ser Jesus. Então nós precisamos disso, nós precisamos crer que Deus precisa estar à frente, né? Nosso primeiro objetivo tem que ser a busca pelo Senhor, né? Para que Ele vá à frente, para que Ele vá firmando, vai formando essa base que tem que ser, né? A gente não pode firmar o nosso lar, a nossa família nas nossas paixões, nos nossos amores. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? E a minha vida foi assim também. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu firmei base disso, de paixão, de amor. Mas eu tinha uma diferença. Eu já conhecia Jesus e eu já queria que o meu lar fosse diferente. Então aí já teve uma diferença. Então, irmãos, talvez vocês falem, não, mas eu amo e eu vou continuar assim, Thaís falando ou Thaís não falando, amém. Só que você tem que querer a mudança. Você não pode querer, irmãos, que o seu lar seja da mesma forma que foi com seu pai, com a sua mãe, ou que você viu dos seus avós. Trazer essa bagagem também com você. Não pode, né? Veja que meu avô foi ali, teve toda aquela situação de rejeição, tudo, né? Falta do amor, se uniu com a minha avó, né? E os dois tiveram a minha mãe ali de uma maneira diferente que o meu pai, né? Meu pai também viveu num lar totalmente desestruturado e trouxe para ele isso, e ele fez isso comigo da mesma forma. A minha mãe viu meu avô batalhando, né? Viu que precisava trabalhar. Como ela não tinha a força do meu pai, ela falou para mim o quê? Seja independente. Já passou princípios errados, né? Ou seja, a mulher não precisa do homem, o homem não serve para nada. Então, veja, né? Então, quantas coisas, quantos ensinos, quantos princípios, valores errados, coisas erradas que foram entrando na minha vida, né? Foram ali na minha vida, da minha irmã, enfim, né? Aqui o meu testemunho é esse. Eu cresci sobrecarregada. E olha, vendo tudo isso, então os filhos, as crianças, elas enxergam todas as coisas, irmãos, são marcas, são coisas que marcam a gente, sabe? Coisas que me marcam até hoje, coisas que eu me lembro como se fosse, como tivesse acontecido ontem, né? Então a gente tem isso, a gente carrega marcas, né? Coisas da nossa infância. Então veja que nós precisamos o quê? Que Jesus seja a base, para que venha a chuva, como está dizendo aqui no versículo 27, vai vir os ventos, vão vir as situações difíceis e a casa não desmoronar, porque a minha casa ela desmoronou. Vocês vão ver só o que aconteceu, um lar de destruição total. Quantas coisas aconteceram, irmãos, e eu vou relatar para vocês, porque eu contei da minha infância, né, dessa estrutura, como foi totalmente sem estrutura, né, irmãos, sabe? Mas eu vou, né, a gente vai compartilhar então no próximo testemunho, que eu quero deixar isso, irmão, sabe? Muito cuidado, né, como o Manuel relatou no testemunho deles também, o que vocês têm deixado de legado para os seus filhos, né? Quais ensinos, quais princípios você tem deixado, o que você tem feito no seu lar, você, né? Se você é pai, se você é mãe, ou se você não tem, mas tem sobrinhos, tem irmãos, eu não sei o que você tem vivido no seu lar. Se de repente você não é nem mãe nem pai, mas você tem vivido isso no seu lar, Deus tem mudança para sua história. Não importa se, mas a minha família é assim, sempre foi assim, né? Igual eu sempre ouvi, mas sempre foram católicos, minha família toda é católica, né? Não tô aqui para falar de religião, mas eu tô aqui para falar de ensinos, princípios bíblicos que tá aqui na Bíblia, irmãos, que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos viver baseado nesse livro aqui. É isso, não é religião, mas é a vida, é os princípios da vida que estão aqui, que tem que ser como base para todos nós, né? Então, irmãos, podemos mudar a história, podemos mudar a situação, o caminho da nossa família, né? Nós não precisamos carregar essas bagagens, pelo contrário, nós temos que, nos limpar, nos livrar dessas bagagens, irmãos, né? Não importa o que você passou, o que você tem vivido, mas a partir de hoje você pode escrever uma nova história. Você pode, a sua história de antigamente pode viver isso aqui, um rascunho, que depois você rasga e joga fora. Não vai sair do seu pensamento, da sua lembrança, faz parte da sua história. É testemunho, como eu estou contando hoje, vai fazer parte do seu testemunho de vida, de ensino. Mas não pode ser bagagem para você carregar, levar para sua família, para os seus filhos, enfim. Não pode, precisa ser quebrada essas coisas na sua vida. Precisa haver mudança, precisa haver transformação. E é possível, né? Quando nós deixamos que Deus
Quando o nosso lar seja firmado na base, quando está escrito aqui, ó, a nossa força, né, ouvir os ensinamentos do Senhor e viver de acordo com Ele, né? Por quê? Porque aí a nossa casa vai estar firmada na rocha, e a rocha que é Jesus. É isso que nós precisamos, querer e ter e viver dessa forma. Amém? Então, amanhã continua esse testemunho, né? Depois da morte da minha mãe, o que aconteceu? Quais as coisas que aconteceram, né? Muitas transformações aí, então é que entra mesmo as dificuldades, né? O sofrimento, a destruição, enfim, né? E amanhã nós continuamos. Que Deus te abençoe, te guarde, que você possa ser edificado por esses testemunhos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.